Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas notícias do Flamengo. Mas antes pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Trazemos aqui mais um recorte da entrevista que Dunche concedeu para o jornalista João Guilherme em seu canal. Deixamos aqui o link da entrevista completa na descrição como forma de créditos e trazemos aqui um recorte bastante interessante falando sobre a construção do estádio próprio, né? E o nosso Mengão já tem até patrocinador aí encaminhado. Sabemos que o M-Rights, né? Name Rights do Flamengo vai ser muito alto, né? Name Rights, para quem não conhece, é o nome do estádio do Flamengo. Então a empresa que tem interesse em vincular o seu nome ao estádio do Flamengo terá que desembolsar um valor. Então esses valores já foram divulgados e o Flamengo está próximo de fechar essa parceria aí com a grande empresa. Então o nosso Mengão tem dado um pontapé inicial aí para a construção desse sonho. Portanto, vamos acompanhar a entrevista. Logo na sequência a gente dá a nossa opinião a respeito desse assunto. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Então vamos começar falando sobre um assunto que eu tenho a impressão de que hoje é o que a nação rubro-negra tem como preferência. O estádio do Flamengo. Você está participando diretamente aí de todo esse processo, né? Sim, muito, né? Porque foi um processo muito difícil, né? A gente fez uma pesquisa de terrenos pela cidade do Rio de Janeiro. Realmente não tinha terreno satisfatório que pudesse atender a torcida do Flamengo como o Maracanã atende. E são todos muito distantes, sem logística, sem transporte, e a gente encontrou esse terreno que não pertencia a nenhum ente público, mas pertencia à Caixa Econômica Federal, a um fundo da Caixa. E a Caixa muito reticente, não queria negociar com o Flamengo, e quando queria tinham muitas condições, e a gente continuou conversando, e nisso a gente teve a oportunidade de estar com o prefeito, e a gente fez para ele uma apresentação e ele se apaixonou porque aquilo se encaixava no projeto Rio de Janeiro do prefeito Eduardo Paes. Embora ele seja vascaíno, ele sempre faz questão de frisar isso. Ele viu ali a complementação do projeto dele de Porto Maravilha, de Rio de Janeiro, de resgate, de revitalização daquela área e casou com o interesse do Flamengo. Então, assim, a gente trabalhou muito para que isso pudesse acontecer e a gente acabou tendo uma desapropriação seguida de leilão. E aí o Flamengo teve que se organizar de uma forma meio que emergencial, porque era uma janela de oportunidade, né, que se abria. A gente tentando há muito tempo conseguir amistosamente, acabou conseguindo de uma forma mais estatal, vamos dizer assim. E a gente conseguiu adquirir o terreno, depois, tendo visto a organização da nossa gestão ao longo dos anos, gerando lucro. A gente tinha dinheiro em caixa para fazer essa aquisição, para fazer esse investimento para o Flamengo. Então, assim, a gente ficou muito feliz de participar disso, de poder dar esse passo fundamental para o estádio. A gente tem o terreno, o melhor terreno do Rio de Janeiro, para fazer um estádio no melhor lugar do Rio de Janeiro. Isso é o fundamental para você fazer um estádio, porque sem esse passo, você não consegue fazer um estádio bem feito. Você pode fazer um estádio no Recreio dos Bandeirantes, mas você não tem metrô, você não tem transporte, você não tem a infraestrutura que é necessária. Então, assim, foi muito bom, a gente está muito contente e as coisas estão todas se encaixando, né? O prefeito concedeu o potencial construtivo, teve lá na Gávea esses dias, já se comprometeu com ele, e esse potencial construtivo vai gerar 500 milhões de reais para o Flamengo, da mesma forma que a gente conseguiu economizar, não ter que adquirir potencial construtivo do terreno da Caixa, né? Então, assim, só nessa brincadeira aí, o impacto a favor da construção do nosso estádio foi de R$1 bilhão, e a gente fica muito honrado de estar participando disso aí. Um custo total do estádio que deve ficar na casa de 2 bilhões, é isso? É 1.920 bilhão qualquer coisa. Qual é o peso, na sua avaliação, do estádio nesta eleição do próximo dia 9 de dezembro? Porque o estádio é uma realidade, né? Ele vai ser construído, será inaugurado daqui a alguns anos. Qual é o peso do estádio na eleição do Flamengo? Eu não sei aquilatar se isso tem um peso enorme, pequeno, médio. Eu acho que tem gente que gosta muito, né? Foi uma aprovação histórica, 602 votos contra 33 contrários. Acho que é um anseio da torcida do Flamengo, da maioria dos sócios. Teve gente que era contra, mas também acabou não indo, ou preferiu sair mais cedo.
Eu não sei aquilatar, João. Eu não sei se isso tem uma interferência muito grande. Acho que seja mais favorável do que contrária. Mas assim, a gente só vai saber futuramente, quando a gente olhar para trás e ver como é que foi essa eleição, se isso teve impacto, se não, não sei. Perfeitamente. Estamos aqui conversando com o Rodrigo Dunche de Abranches, candidato à presidência do Flamengo. Deixe aí o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e aproveite aqui para a gente saber as ideias do Rodrigo. Agora, um outro ponto que é levantado por muita gente, e inclusive eu já vi até o Landim falando sobre isso. O estádio é uma realidade, né? Todo o processo está aí. Se você for eleito, terá uma sequência, mas caso você não seja eleito, pode haver uma reviravolta nesse quadro ou não? O estádio é um caminho sem volta do Flamengo? Não, eu acho que não. Acho que o estádio, você tem um terreno que você adquiriu e a pessoa pode querer vender o terreno. Eu não sei. Eu acho que assim, a única chapa que de fato está realmente comprometida com esse projeto, pelos atos que aconteceram dentro do Flamengo, que a gente sabe, é a nossa. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente realmente entende que chegou a hora do Flamengo. Chega de não ter, né, um estádio, né? Chega de a gente jogar, ter que dividir o Maracanã, ter que pagar altas contas, que o Maracanã é muito caro, de não ter uma coisa individualizada para a nossa torcida. Chega de ouvir os outros brincarem, que eu acho que isso é o menor motivo, né? Mas assim, o Flamengo, do tamanho que é, o maior clube do mundo, a maior torcida do mundo, né? Pela torcida que tem, não ter o seu estádio, clubes bem menores terem, eu acho que não é o que a gente quer para o nosso clube, né? É o maior clube do Rio, do Brasil, né? Do Brasil todo, do Rio e do Brasil. Então acho que, assim, tem gente que pode querer não tocar esse projeto para frente. Acho que isso é bem provável que possa acontecer pelo, vamos dizer assim, o body language dessas pessoas, pelos fatos que aconteceram nos bastidores. Pois é, né? Agora eu tenho a impressão de que a torcida abraçou essa ideia, né? A torcida tá sonhando já com isso, que eu vejo de gente, eu vou estar lá no dia da inauguração, eu já tô me planejando para estar lá no dia 15 de novembro de 2019. Muita gente sempre fala muito do Maracanã, da ligação Maracanã-Flamengo, mas eu sinto que a torcida adorou essa ideia. Ah, sim. Quer essa ideia. Não, a nossa ligação com o Maracanã é histórica, né? Eu cresci no Maracanã e vendo o Flamengo ser campeão e vendo vitórias épicas, mas eu acho que chegou a hora da gente ter o nosso próprio estádio e a torcida, sem dúvida, ela quer. Assim, a torcida, eu, pelo menos, quando eu assisti a primeira apresentação do estádio, um vídeo que passou, eu chorei de emoção, porque assim, é um anseio da nossa torcida. Quem é Flamengo de verdade não pode ser contra o estádio, entendeu? A gente tem que ter juízo para fazer o estádio, né? Mas a gente não pode ter covardia. Ou seja, tem que ser ousado, mas com responsabilidade. Tudo que a gente fez no Flamengo ao longo desses anos foi com muita responsabilidade. A gente veio de uma situação onde eram 500 milhões de dívida, o faturamento era 500 milhões também. Hoje em dia o faturamento é 1,370 bilhão, fechou 23, e a dívida praticamente zerou. Então você vem num crescendo onde você olha e você vê um horizonte para você fazer o seu estádio. E antes você não via. Então quando você não via, se você fizesse o estádio, fosse para cima desse projeto, você estava sendo responsável, né? Mas você, quando você vê que o horizonte está correto, você como gestor caminha para frente. Então, assim, a gente tem que ter coragem de ser rubro-negro, de saber do tamanho do Flamengo. Eu sei o tamanho do Flamengo, eu estou lá dentro junto com o Landim todo dia e eu sei o tamanho do Flamengo. Eu sei a força que o Flamengo tem, entendeu? Eu sei porque eu estou ajudando a pilotar, entendeu? Esse avião. E assim, a gente vê que o Flamengo é muito forte. As possibilidades são muito grandes, realmente, né? Agora, a partir do momento que você for eleito, né, assumiu o Flamengo, você estará ali pilotando esse Boeing chamado Flamengo, essa potência. E você fala muito de responsabilidade, mas também de ousadia. Quais serão as suas atitudes para se manter responsável, mas também ousado, especificamente em se tratando desse assunto que é a construção do estádio do Flamengo, que fala-se de finanças, e muita gente tem um temor, pode aí atrapalhar as finanças do Flamengo, o Flamengo quebrar. É legal falar sobre esse ponto, Rodrigo. Tá. O que você pensa sobre isso? Não, olha só, em primeiro lugar, um ponto básico é o seguinte, tem que ter um orçamento do clube e o orçamento do estádio. Você não pode usar o dinheiro do clube para fazer o estádio. Então a gente tem que respeitar o orçamento do estádio para fazer o estádio. E ele vai ser feito com o orçamento dele próprio. As receitas do estádio vão vir do próprio estádio.
Então, assim, cadeira cativa premium, cadeira cativa por prazo determinado, naming rights, o potencial construtivo, todas as receitas de marketing que você ainda pode explorar além do próprio naming rights. Você tem milhões de também iniciativas junto aos torcedores do Flamengo. Então, assim, a gente está muito tranquilo em relação a isso. E o orçamento do clube é o orçamento do clube. Então, você, usando só as receitas do estádio para fazer o estádio, você não prejudica o desempenho esportivo, entendeu? Você não teria cadeira para vender se você não tivesse o estádio. Você não teria naming rights se você não tivesse o estádio. Então essas receitas são do estádio. E as outras receitas são do Flamengo. Vai continuar a mesma coisa. E isso é uma questão que, para mim, é sagrada, entendeu? Assim, é um compromisso que eu assumi e eu assumo publicamente. Eu não vou misturar as estações. O dinheiro do estádio é do estádio. O dinheiro do clube é do clube. Perfeitamente. Já está acostumado com podcasts, você sabe que vai virar um corte isso aí, né? Com certeza. A receita do estádio virá do estádio, a receita do clube virá do clube. E é importante, né, frisar isso, porque tem muita gente preocupada e, como você disse, muita gente falando sobre esse tema, né? É porque tem muita gente que fica vendendo o medo, né? Foi aquilo que eu te falei da velha política, que eu enxergo como velha política. Você ficar vendendo medo, quando na verdade a gente tem que analisar o contexto que a gente vem, né? O Flamengo vem de um contexto que mostra que essas pessoas que lá estão, eu, Landim e toda a equipe de profissionais que trouxe isso, o Marcos Bodan, o Gustavo Oliveira, todo esse pessoal tem bagagem para fazer o que está fazendo, entendeu? Tem juízo. Se a gente teve juízo durante 6 anos, a gente vai continuar tendo juízo, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem credibilidade. As pessoas ficam tentando tirar a nossa credibilidade, mas a verdade é que a gente tem bagagem, a gente tem crédito na praça, a gente tem nome a zelar. Então é isso aí, galera. Já pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos falar um pouco aí desse recorte que trazemos em nosso canal, né? A entrevista que João Guilherme fez com o candidato à presidência Rodrigo Dunche, né? Deixamos aí o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos. Ele falou sobre diversos assuntos, parte financeira, construção do estádio, enfim, são assuntos relacionados ao nosso Mengão, é claro, e com certeza é de interesse de todos. Então vamos dar nossa opinião acerca desses assuntos. Sobre o estádio do Flamengo, todos nós sabemos que recentemente o Flamengo adquiriu o terreno do gasômetro por valores muito altos, né? Era um sonho do Flamengo ter esse terreno já com o intuito de construir o seu estádio. E como foi algo bastante sonhado, o Flamengo conseguiu pagar de maneira à vista junto à Caixa Econômica Federal e o terreno do gasômetro é oficialmente do Flamengo. Então, sabendo que já tem um terreno, um lugar que pode ser construído o estádio, o Flamengo deu continuidade, já foi apresentado até projetos com relação a isso e o nosso Mengão agora vai conseguir, né, as licenças junto à prefeitura para que assim as obras iniciem. São o que foram divulgados na mídia brasileira que os valores para a construção do estádio chegam à margem de quase 2 bilhões de reais, né? Valores muito altos. E é claro que o Flamengo não tem esse caixa, mas com relação ao que vem sendo arrecadado anualmente, o Flamengo não terá problemas para construir o seu estádio. Sem falar que diversas empresas com certeza irão procurar o Flamengo para investir, para colocar o seu nome dentro desse projeto. É um projeto ambicioso, né? Diante do que foi apresentado, o Flamengo pretende construir um estádio muito alto, um estádio muito vertical, para que assim caiba no mínimo 77 mil pessoas. É muita gente. Muita gente em um espaço curto, né? Vamos dizer assim, um espaço pequeno. Então, para que caiba essa quantidade de pessoas, terá que ser um estádio vertical. Vai ser mais alto do que o Santiago Bernabéu do Real Madrid. Então, é um estádio em que o Flamengo precisa planejar para que não haja nenhum tipo de problema. Então, o nosso Mengão já sabe que os valores são considerados altos e agora vai colocar na mesa, né, aquelas empresas que pretendem ter o seu nome associado ao Flamengo e investir o seu dinheiro, né, para que assim elas consigam tirar em um curto espaço de tempo esse dinheiro investido. Com certeza diversas empresas irão procurar o Flamengo, até porque o Flamengo é uma marca gigantesca, então imagine só o name rights do Flamengo, quanto não vai render para uma empresa que tem interesse em adquirir
esse nome do estádio do Flamengo. Logo, no Flamengo é um clube gigantesco, um clube mundialmente conhecido. Então, a empresa que tiver interesse em associar o nome da sua empresa no estádio do Flamengo, com certeza serão valores altos que o Flamengo vai vender. Há quem diga que chega a mais de R$1 bilhão o name rights do Flamengo, e também vai ser diversas outras coisas que o Flamengo pretende tirar esses valores da construção do seu estádio. Como, por exemplo, vai ter até hotel no estádio do Flamengo. Então imagine aí um torcedor que sai de um outro estado e tem interesse em assistir um jogo do Flamengo. Ele pode ir 1 ou 2 dias antes e se alojar no próprio estádio. Assim ficará mais próximo de assistir o jogo e dar e conseguir realizar esse sonho de assistir um jogo do Flamengo no próprio estádio, ficando alojado no próprio estádio. Então, o Flamengo vai dar continuidade a esse sonho, independente da diretoria, se essa ou a próxima que entrar, porque tem eleição no final do ano, já agora em dezembro. Então, a tendência é que o estádio agora realmente saia do papel. Então vamos torcer que os valores sejam arrecadados, que o Flamengo não se prejudique financeiramente e que assim o estádio seja construído de maneira bastante favorável e que a situação financeira não seja prejudicada. E aí, nação rubro-negra, será que agora o estádio do Flamengo vai sair do papel? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários.